hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem maravilhosa, inspirada pro Halloween. Então tem um batom escuro bem bonito, o olho bem carregado, esse iluminador maravilhoso, porque, né, a gente pode estar trevosa, mas a gente quer brilhar. Eu estou com dente assim, né, e a língua preta por causa do chiclete, tá? Coloco aí se vocês quiserem fazer uma graça também com o chiclete. Mas é uma make bem simples, gente. Nada muito complicado. Eu não sei fazer nada muito complicado também. E não reparem, ou reparem, e desculpe, mas aqui o cantinho do meu olho ficou saindo o tempo todo, porque meu olho tá meio irritado, tá lacrimejando muito. Desculpem por esse pequeno probleminha. Se você quiser saber, então, como eu fiz essa maquiagem maravilhosa, é só que você continuar assistindo ao vídeo. E não esquece do like, compartilhar pra todo mundo ver, se inscrever se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo. Mas fica aí pra você ver essa maquiagem maravilhosa. Então, gente, eu vou começar usando essa paleta da Luciane Ferraz. Ela é youtuber e maquiadora, adoro ela. E eu vou misturar 2 tons de marrom com um tom mais bege. Todas as sombras são mate. E eu vou fazer o côncavo usando um pincel bem fofinho. O truque, gente, é você esfumar bastante. Depois eu vou aplicar a sombra rosa e uma que é mais puxada por um uva. Vou misturar as duas e vou aplicar com outro pincel só na pálpebra móvel, tentando não invadir muito o côncavo. Então vai dando batidinhas, né? Tentar não esfregar muito a sombra e mais aplicando com batidinhas para concentrar mais a cor. E depois, né, esfumando. Voltei para aquele primeiro pincel, mas sem pegar mais sombra, e vou esfumar mais um pouco, para as duas cores se fundirem bastante. E meu olho tá que lacrimeja, gente, nossa. Depois, gente, eu vou pegar o lápis preto. Eu tenho 2 favoritos, que é esse do Avon, da linha Mega Impact, e um da Natura, que ele tem aquele esfumador atrás, sabe? Ele é muito bom e são 2 pincéis são 2 lápis bem macios. Eu vou pegar então ele e usar 2 pincéisinhos para ajudar a esfumar. Primeiro eu vou aplicar rente ali, né, na linha d'água e rente aos cílios inferiores. E isso tem que ser bem rápido, gente, porque esse lápis do Avon, ele seca muito rápido e se você não conseguir esfumar, ele fica todo manchado. E aí eu gosto de esfumar ele não usando um pincel desses de aplicar batom, porque eu acho que os outros, o pincel lápis, ele é muito duro pra parte de baixo, eu não gosto tanto. E apliquei meio que de qualquer jeito mesmo, rente aos cílios superiores. E não tem problema se ficar uma linha meio tremida, porque a gente vai vir com um pincel lápis e aí sim esfumar. Eu prefiro o pincel lápis rente aos cílios superiores porque eu acho que ele dá mais precisão, mas rente aos cílios inferiores eu não gosto tanto. Aí, ali no finalzinho já secou, não consegui esfumar tão bem. Mas, gente, nada que um cotonete não resolva. Vou aplicar também rente a linha d'água superior, eu não sei se chama assim, gente, mas é rente aos cílios superiores, só que na parte interna. Isso eu nem mostrei porque dá muita agonia. Já é difícil aplicar, quem dirá mostrar. Mas fica essa dica para durar mais ali o lápis. Daí eu vou vir com um pincelzinho mais pontudinho e chato e pegar essa sombra que é um marrom bem quente para esfumar rente aos cílios superiores, ajudar a selar, apesar do que essa sombra, esse lápis já até secou, mas para dar um acabamento também mais bonito, não ficar aquele preto ali duro, não gosto tanto assim. Eu vou vir com a sombra mais rosinha, o rosinha claro e aquele bege e fazer de novo ali, aplicar mais ali no côncavo para fazer uma transição bem bonita. Mas sem que fique muito rosado, sabe? É para puxar um pouquinho pra cor para não ficar um marrom tão escuro só. E aí eu trago pra baixo ali também, rente aos cílios inferiores. E, gente, a dica pra gente fazer um esfumado bem bonito é ir limpando o pincel. Você pode usar um pincel só, desde que ele esteja bem limpinho. Então, eu vou voltar para esse pincel o tempo todo, mas aí eu vou tirando o excesso de sombra dele. Depois eu vou pegar um pincelzinho bem pontudinho, mais macio, desses de esfumar, e vou aplicar a sombra preta. A dica aqui, gente, é o que? Você pega bastante ali da sombra, faz um Vzinho ali no cantinho externo, e só depois você vai esfumando. Primeiro você aplica a sombra, e depois vai esfumando com bastante cuidado, para não correr o risco de você sair muito do desenho do olho, sabe? E ficar muito borrado. A minha ideia era fazer, tipo, um delineado com o lápis e deixar ele bem esfumado.
Ajuda a ficar um acabamento mais bonito, e caso o seu cantinho ali, o seu gatinho não fique muito certinho, não tem problema. E fazer uma make bem carregada. Não sou muito boa para usar sombra preta, gente, confesso, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Depois eu vou pegar um outro pincel fofinho e vou esfumar ali, geral, tanto pro preto fundir bem ali com a cor que tá na pálpebra móvel, quanto todas as sombras ali fazerem uma transição bonita com a cor da pele mesmo. E aí eu vou dando os retoques. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de sombra preta, um pouquinho mais de lápis. E vou trabalhando com camadas com essa sombra preta até chegar na intensidade que eu quero. Depois eu vou voltar para aquela sombra rosa e a roxinha. Porque nesse negócio de esfumando e passando preto acaba que a cor some. Volto para aquele pincel fofinho e vou esfumando as cores. Aquela coisa, gente, você vai indo aos poucos. Aí eu peguei um pincelzinho, assim, desses bem fofinhos pra poder tirar o excesso de sombra que cai. Por isso que eu gosto de fazer a pele por último. Daí eu vou pegar um pouquinho de água micelar e vou tirar o excesso de sombra que pode ter caído ali na olheira. Eu acho melhor fazer essa limpeza primeiro do que aplicar mais corretivo, sabe? Eu gosto de fazer desse jeito. Depois eu vou pegar o meu hidratante pra área dos olhos, que é o da Nivea, que eu amo de paixão, aquele da latinha. Aplico ali com batidinhas, deixo um pouco, né, espero uns minutinhos para absorver e tal, e tiro o excesso com um lencinho, para não ficar muito também e acabar atrapalhando no acabamento do corretivo e da base. Só depois eu venho com o Face Balm da Yes, que é o primer que eu vou usar, e eu aplico ele usando o pincel língua de gato. Eu não gosto muito de aplicar com a mão. E, gente, faz muita diferença, a pele fica super sedosa. Eu capricho nessas áreas onde os poros são mais dilatados e onde a minha pele fica mais oleosa, que é na testa, ali o cantinho do nariz e tal. Daí eu vou vir com um corretivo da Felicitar, cremosinho, que ele é laranja, ou salmão, não sei. E eu vou aplicar ali na região da olheira, caprichando no cantinho interno ali do olho, que é onde fica mais escuro. Porque como a gente usou sombra preta e tal, pra não ficar parecendo que a gente tá com uma olheira muito ressaltada, sabe? Daí eu vou vir com a base mate da Tracta, que é uma base bem pesada. Eu quero a pele, gente, bem de porcelana, bem perfeita, bonitinha, bem vampira. Eu gosto de... sempre faço isso com todas as bases. Eu vou dando gotinhas assim no rosto e depois eu venho espalhando. E aí eu vou espalhar com uma Beauty Blender, né, uma esponjinha, para ajudar também a ficar mais leve, não ficar tão pesado. E aí depois eu venho com um pincelzinho para dar acabamento, dar uma polida, e a base ficar bem espalhada, não ficar resquício. Daí um truque, gente, ao invés de eu passar corretivo, eu vou pegar uma sujeirinha que fica ali da base, que ela é bem pigmentada, e aplicar ali na região da olheira para dar o acabamento, tomando muito cuidado para não estragar aquele meio esfumado que eu fiz. Aí a diferença que dá. Fica bem bonito. E ela é mais fininha do que aplicar um corretivo. Vou voltar para aquele pincelzinho limpo e dar mais uma esfumadinha, porque às vezes a sombra acaba retirando de algum cantinho, então dá aquele toque. Depois eu vou vir com essa esponjinha que é um queijinho e aplicar um pouco de pó ali. Não que realmente precise, mas como meu olho estava lacrimejando muito nesse dia, eu achei por bem fazer isso também para ajudar a ficar tudo bem selado ali. Então eu selo a região da olheira e o cantinho do nariz, e depois eu venho com aquele meu pincelzinho de aplicar pó e passo pelo rosto todo bem pouco, porque essa base eu não precisa. Se você, na verdade, passar demais, ela acaba craquelando. Vou limpar ali minha sobrancelha com um lencinho e usar esse delineador pra sobrancelha, não sei como ele chama, gente. Ele é tipo um delineador, mas é pra fazer a sobrancelha. E eu gosto de limpar ali, tirar o excesso, usando uma escova de dente. Sim. Daí eu vou pegar um blush mais puxado pro marrom, assim. Uma cor meio malva, assim. E eu faço uma coisa meio contorno, bronzer, blush, não sei. Eu gosto de fazer desse jeito e aí eu gosto de sempre vir com um pincel limpo e dar um acabamento. A melhor hora da make, yay! Eu amo passar iluminador, esse é aquele da Vult. E como ele é cremoso, gente, e a gente já finalizou a pele com pó, não é legal passar direto no rosto, porque acaba que vira uma bagunça. Então eu pego um pincelzinho e vou aplicando.
Eu aplico aqui rente ao ossinho na maçã do rosto e ali na pontinha do nariz. Depois eu vou vir com um iluminador, na verdade é um multicolor powder, né, da Oceane, que eu já comentei aqui com vocês. E o truque também ali é você ir esfumando ele bastante também com um pincel Dual Fiber pequenininho. Porque aí ele fica mais natural, não fica aquela faixa concentrada de iluminador no rosto. E aí eu vou passando, gente, se deixar eu vou passar no rosto todo. Como a pele também estava muito mate, acho que a gente pode abusar um pouquinho. Agora eu vou finalizar o olho, peguei um pincel fofinho e as duas sombras mais claras da paleta, sendo que a última ela é brilhante. E eu vou aplicar aqui no cantinho lacrimal e abaixo da sobrancelha. Deixa o esfumado mais limpo, mais bonito. E vou vir com uma asa de borboleta ali da Colors, um pincel fofinho. E, gente, tem que tirar bastante o excesso, senão fica demais. E aí eu vou aplicar ali no cantinho lacrimal, né, ali rente ao olho. E tirar e passar um pouquinho, assim, com a mão bem leve, pra passar um pouquinho na pálpebra móvel. Dá um efeito molhado, assim, muito bonito. Adoro. Volto para aquele outro pincel e dou mais uma esfumada, porque esfumar nunca é demais. Vou usar duas máscaras para cílios da Maybelline, que é a Lash Sensational, que é a minha favorita da vida. E a outra é a The Falsies. Passei várias camadas e agora a gente vai pra boca. Eu apliquei, gente, fazendo o contorno do lábio com um lápis de olho mesmo, preto. Daí eu venho com o batom Uvali. Não, Uvali não, é o Vinduva, da Quem Disse Berenice. Misturo um pouquinho com lápis de boca e tiro o excesso, porque se também ficar muito batom não dá certo. E aí eu vou vir com o batom líquido da Latica, esse é o número 42, que ele é um preto metálico maravilhoso. A minha ideia de passar o roxo por baixo era pra dar um fundo. Daí eu vou aplicar ele, né? Tirar o excesso, principalmente batom líquido, se você deixa demais, ele acaba craquelando e não durando muito. E, gente, à medida que você vai mexendo o lábio, ele vai soltando brilho. Ai, é maravilhoso.